A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler a carta de Paulo aos Efésios. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar assim mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e deixar também algum comentário. Tudo isso dá engajamento para o vídeo e me ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e você faz tudo isso gratuitamente. Você não gasta nada para me ajudar a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Então, dê aí essa força. Já aproveite também e me segue ali no Instagram. Você que recebeu o link deste vídeo gravado por alguém, enviado por alguém para você, e você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Já estamos aí, como falei em vídeos anteriores, na reta final desse nosso projeto de leitura de um ano, e é bem interessante que você comece no vídeo 1, e assim, em um ano, um vídeo por dia, você vai ler conosco toda a palavra de Deus e você vai se surpreender como passa rápido. Então, para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards também eu deixarei o link para você, hein? Mas agora, então, vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui reunidos para ler a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, possamos a cada dia aprender mais de Ti, da Tua palavra, guardá-la, praticá-la e ver assim prosperar o nosso caminho. Eu te peço, Pai bendito, que o Senhor venha a abençoar grandemente a vida de cada um dos teus filhos e filhas que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa, o seu lar e toda a sua família. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, já te agradeço e declaro que assim seja feito. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje, carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja só, amados, com relação a que lemos aqui de termos predestinados, eleitos, coisas semelhantes a esta, desde a fundação do mundo, eu tenho uma pregação, uma mensagem onde eu falo sobre isso, tá? Eu vou deixar afixado no final, porque é um assunto complexo, que na pregação eu abordo com um pouco mais de profundidade e que aqui levaria muito tempo para isso. Esse último versículo que lemos, onde fala que o Espírito Santo é o penhor, né, da nossa salvação, ou seja, o que é o penhor? Assim como quando a pessoa precisa de dinheiro emprestado, ela vai no banco, como a Caixa Econômica, por exemplo, e ela deixa ali uma joia penhorada. Aquela joia é uma garantia de que ela vai pagar o empréstimo que ela fez. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, é a garantia. Jesus esteve aqui entre nós, andou, habitou, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Mas o Espírito Santo ficou como penhor, como garantia da nossa salvação, da volta de Cristo, da vida eterna e aí por diante. Então, ele é o nosso penhor, é a garantia da nossa salvação. Continue. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós pecamos porque sucumbimos aos desejos da nossa carne, mas esse sucumbir aos desejos da carne também tem uma influência espiritual, que é justamente uma influência espiritual maligna, seja do próprio Satanás ou de alguns dos seus demônios. E é essa influência e justamente o desejo pecaminoso da carne que nós precisamos vencer a cada dia. Continue. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Veja que Paulo, por 2 vezes, ele vai dizer: pela graça sois salvos, ou seja, a salvação vem mediante um favor imerecido, é graça. Nós recebemos de Deus esse presente, a salvação. E a salvação só pode ser conquistada mediante a fé. Preguei hoje, hoje não, estou gravando esse vídeo aqui, justamente dia 15 de agosto, mas ele está indo ao ar dia 16 de agosto. Então, dia 15 de agosto, eu preguei sobre isso, sobre a fé na igreja. Eu falei a respeito da fé no âmbito geral, mas eu toquei nesse assunto, porque justamente é graça. Mas é uma graça que só é alcançada mediante a fé, porque a salvação não é algo que eu possa pegar e tomar. Eu posso dizer, eu sou salvo, mas eu digo isso por fé. Eu não posso provar para você materialmente que eu sou salvo. Eu creio que sou salvo e a salvação é mediante a fé. Deus ofereceu o presente, a graça, e eu, mediante a fé em Cristo Jesus, tomei posse desta graça. Continue. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, sem Cristo, os gentios, o povo que não era judeu, não fazia parte de nenhuma das promessas, e principalmente das promessas da vida eterna, da ressurreição, estava então sem esperança no mundo. Mas é justamente em Cristo que isso é mudado, porque em Cristo todos que creem em Cristo passam a ser filhos de Deus, descendentes de Abraão e herdeiros assim, conforme a promessa. Continue. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, os povos que eram dois, agora um só povo através de Cristo, que se torna justamente a igreja, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva, nós somos a igreja. Continue a leitura. E vindo, evangelizou pais a vós, outros estáveis longe, e pais também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Quando Paulo diz aqui os que estavam longe e os que estavam perto, ele está falando dos gentios, que estavam longe, e os judeus, os que estavam perto. E em Cristo, ambos têm paz com Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, ajustados em Cristo, edificados nele que é a rocha, nós somos feitos templo para o Senhor. Deus não habita na construção de pedra. A igreja, o templo, é apenas uma casa de oração, local de reunião, de congregação. Deus, através do seu Espírito, habita em nós, se manifesta em nosso meio. Continue. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito
da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Veja que quando Paulo diz aqui há um só corpo, um só Espírito, chama os irmãos para andar em paz, ele está falando gentios e judeus. Mas isso, trazendo para os nossos dias, vale com relação aos ministérios. Infelizmente, há ainda muito confronto, muita guerra, muita briguinha entre ministérios, quando na verdade o corpo é um só. Ministérios existem muitos, mas a Igreja de Cristo é uma só. Ministérios existem muitos, mas o corpo de Cristo é um só. E é justamente a união do povo de Deus. Continue. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aqui vale para que você atente, essa história de renovação de batismo não é bíblico. Essa história de você ser batizado em um ministério, aí mudou de ministério, o novo ministério pedir para você batizar de novo, não é bíblico. Volte aqui comigo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz:
quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja então que Deus vai separar os cargos profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, com o fim de aperfeiçoar a igreja, trazer o amadurecimento, para que deixemos de ser meninos e não venhamos a ser levados por ventos de doutrina, como muitos infelizmente o são. E a maioria daqueles que são levados por vento de doutrina é porque não tem a prática de ler a Escritura, não tem conhecimento da palavra e da Escritura, anda apenas atrás de profecia e de revelação, ao invés de ler a palavra, conhecer a Escritura, para não errar, para não ser enganado, como a própria palavra de Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Continue. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, se agora estamos em Cristo, não é para andar como as pessoas do mundo, né? Temos que andar diferente. Embora tenha aí muito ministério que quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, as festas do mundo para dentro da igreja, a cultura do mundo para dentro da igreja. Não. Temos que andar diferentes. Afinal de contas, se o sal parar de salgar, para mais nada ele serve. Continue. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja, essas atitudes, andar como o velho homem, se deixar levar por estas coisas, se deixar levar pela ira. Veja, o pecado não é irar. Irai-vos, ou ireis, mas não pequeis. O pecado não é a ira. O pecado é me deixar levar pela ira. A partir do momento que eu me iro com algo e sou levado a agir, a falar mediante a ira, aí eu pequei.
E quando eu faço isso, eu estou dando lugar ao diabo. Continue. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então veja que essas práticas que são citadas aí do versículo 1 ao 7, ao 8, são práticas que não devem ser praticadas por aqueles que são filhos da luz, porque são obras justamente de quem ainda anda nas trevas. E aqueles que praticam essas obras nós não devemos ter como os nossos companheiros. E entre essas obras, como fornicação, adultério e todas essas coisas, está também a avareza. Tem muito cristão que é assim, ó, para ajudar a obra de Deus. Cuidado com a avareza. Continue. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí está o segredo, que não é segredo, né? Está aí na palavra, para que haja harmonia no casamento. A mulher será sujeita, submissa ao marido. Mas, em contrapartida, o marido a deve amar como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E assim, se ambos, cada um fizer a sua parte, haverá harmonia e bênção no lar, no casamento. Continue. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como as seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e ademoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, o empregado não fazer as coisas apenas quando o patrão está olhando, né? Isso é uma das coisas. Mas servi-lo como se estivesse servindo ao próprio Cristo, em obediência, em submissão, servindo em amor. Continue. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. Assim também os senhores eram instruídos a tratar os servos, os empregados, da melhor maneira. Continue. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, o diabo dificilmente ataca abertamente. Normalmente ele age com ciladas, armadilhas. Continue. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, haverá o dia mau. A nossa luta não é contra o vizinho, contra o parente, é contra as hostes espirituais. É uma batalha espiritual. Temos que nos revestir da armadura de Cristo. Para vindo o dia mau, enfrentemos o dia mau e após o dia mau, venhamos a permanecer firmes, de pé. Ou seja, venhamos a vencer e não a ser derrotados. Continue, veja a armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda ação, oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança,
para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e que eu faço, Tíquio, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém, amados. Mais uma carta lida para a glória de Deus. E estamos pertinho aí já do fim do nosso projeto de leitura. Qual será aí o nosso próximo projeto? Vai esperando e em breve teremos aí novidades. Continuarei postando vídeos diariamente, porém serão vídeos mais curtos que abençoarão muito também a sua vida. Então, fique ligadinho aí, ligadinha no canal. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, curti-los, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, deixar seu comentário. Se puder ofertar, oferte também, contribua para que o ministério possa a cada dia continuar e eu possa continuar a cada dia pregando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vou deixar aí 2 mensagens, tá? Como citei durante esse vídeo, para que você possa assistir. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!